Boa noite, meus irmãos. Boa noite você que está aqui no templo. Boa noite você que está em casa. Que a graça de nosso Deus repouse sobre o seu coração, sobre a sua vida, e que você seja abençoado nesta noite pela ministração da palavra de Deus sobre você. É um prazer, mais uma vez, estivemos aqui pela manhã e o Senhor nos tocou grandemente com a tua palavra. E nesta noite, nesta ocasião, vamos novamente compartilhar a palavra do Senhor e que a sua vida seja abençoada, que a sua vida seja transformada, tocada por Deus. Eu agradeço a presença dos meus convidados, em especial a minha avó que está ali. É um prazer enorme. Sem mais delongas, eu convido você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler dois versículos, os versículos 6 e 7. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, os versículos 6 e 7. O tema, vocês viram, apareceu aí na vinheta: descanse, ou repouse na paz de Deus. Esta é a ideia. Nós vamos tratar um pouco sobre o que o texto nos fala. Então, o versículo 6 diz, eu vou ler na NVI, e depois eu compartilhar outras versões com os irmãos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esta é a versão NVI. Outras versões dizem: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento, que guardará o coração e sua mente em Cristo Jesus. Outra versão diz: não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes, apresentem os vossos cuidados em oração perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar gratidão. E a paz que ultrapassa tudo que a mente humana é capaz de compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E outra versão diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Então, olhe todas as ideias: não andem ansiosos, não vivam preocupados, não alimentem preocupações, não se preocupem com nada. Quem já esteve ansioso? Quem já não esteve andando de um lado para o outro, roendo unhas, batendo as pernas, batendo os pés, batendo os braços, se mexendo freneticamente, tenso, com sede, com vontade de urinar o tempo todo, preocupado com alguma coisa, uma tensão. Hoje, principalmente, foi a segunda etapa da prova do Enem, que alguns que estão aqui fizeram a prova hoje, são grandes heróis de estarem aqui nesta noite depois de uma batalha terrível que é fazer uma prova. Mas passou por um momento de tensão. Fazer a prova do Enem, o que antecede o momento da prova é um momento tenso, momento de ansiedade. Outra coisa que iniciamos o ano com uma tensão, que é uma ansiedade, uma preocupação com relação à vacina para a Covid. O mundo inteiro está com essa preocupação, com essa ansiedade. Quem teve Covid, quem ficou doente, anseia por essa vacina, porque passou por momentos terríveis e não quer passar de novo, e não deseja isso para ninguém, espero. Mas são coisas que tensionam a gente. Então a tensão, essa tensão emocional,
A ansiedade é isto. Você tem sintomas físicos e os sintomas emocionais. Aquelas coisas que te perturbam. O psiquiatra, o cientista, pesquisador Augusto Cury, ele até cunhou um termo chamado SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é a ideia da ansiedade, é isto, você fica com uma ideia fixa, um pensamento acelerado numa coisa só. E é um mal que assola quase todos nós nesses dias tão terríveis. Então é difícil ter uma qualidade de vida com tantas emoções em erupções, não é? Numa situação de tensão. Então vamos falar um pouco sobre esta ansiedade. Mas primeiro vamos prestar atenção em 3 coisas, depois vamos pensar em mais outras 3 coisas e entender o que Deus faz conosco quando entendemos o que devemos fazer diante dele. A primeira coisa aqui é: não andem ansiosos. É um mandamento, é uma ordem. Não andem ansiosos. Está mandando não andar ansioso. Isso parece um pouco complicado, não é? Como não andar ansioso diante de tantas coisas que a vida nos impõe todos os dias? O momento de sair de casa para o trabalho já gera uma ansiedade. Você se atrasa um pouquinho, tem medo de perder o ônibus, tem medo de perder a conexão com aquele outro ônibus, ou se está de carro, tem medo de ficar agarrado no trânsito, e gera uma ansiedade, gera uma preocupação. Como não andar ansioso com essas loucuras do dia a dia? E é interessante notar aqui o termo, a palavra grega para isto, ansiedade, e eu vou dar um spoiler já do que vou falar depois, mas a palavra ansiedade, a palavra grega para isso, ela te dá uma ideia de distração, de mente dividida. Ela te dá uma ideia de algo que te desvia do foco principal. É uma preocupação indevida. Olha que interessante. E aí, nesta ideia, a maioria das coisas com as quais nos gastamos preocupados são coisas que não precisamos ficar preocupados com elas. Olha que legal. É a nossa reação, a nossa maneira como encaramos isto. E não pense você aqui que vou dar um sermão de autoajuda, de teologia barata. Não vai rolar. Vai ser um sermão de ajuda do alto. Que eu vou te ensinar a se relacionar com Deus. Não é você, por você, com pensamento positivo, vencer os seus problemas, não. Não é esta a ideia aqui. É você se colocar diante de Deus para aprender a vencer isto. Então não ande ansioso. Jesus, está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, versículos 29 a 31, ele diz: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então a ideia também de não andar ansioso não é um pensamento da filosofia da época, filosofia estoica, de apatia, de não ter reação emocional. Nessa ideia de você estar ali imparcial, impassível, né? Cara de paisagem, aquela cara que você não consegue ler a emoção da pessoa. De máscara, por exemplo, você não sabe se a pessoa está sorrindo. Mas os olhos não enganam, você consegue saber pelos olhos se a pessoa riu ou não. Não está falando disso, dessa apatia, dessa falta de emoção. Não é esta a ideia que ele coloca aqui. Mas ele está dizendo para não andar, não se sobrecarregar. Mais para frente eu vou falar de como se livrar disso, se isso te pegar. E agora ele diz: não ande ansioso de coisa alguma, mas em tudo. E agora eu quero que você preste atenção nas palavras coisa alguma e depois em tudo. Não se preocupe com nada, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
pela oração e pela súplica. Ou seja, não se preocupe com nenhuma circunstância, com qualquer que seja ela. Mas tudo, coisas grandes e coisas pequenas, coloque diante de Deus. Tem coisas grandes que te perturbam, que te consomem a alma? Tem, mas tem coisas pequenas também. Então não despreze as pequenas, coloque tudo diante de Deus. As nossas preocupações diárias, coloque todas elas diante de Deus. Porque nada é grande demais e impossível para Deus, porque para Deus não há impossíveis. E nada é pequeno demais para Deus que Ele vá desprezar, porque Ele é um Pai amoroso. Então coloque tudo diante do Senhor. Esta é a ideia que traz aqui. Agora, como fazer isso? O versículo nos ensina. E eu quero que você me acompanhe aí. Eu vou te apresentar 3 modos de como fazer isso. A primeira, ore constantemente. Ore constantemente, pela oração e súplicas e com ação de graças. Ore constantemente. Você não precisa lutar sozinho. Quando você sentir ansiedade querendo te dominar, apertando o seu coração, ore a Deus. Clame a Ele, suplique. Ele tem a paz que você precisa. Conte para Deus o que você está sentindo e Ele vai te ajudar. Ore constantemente. A ideia é de orar sempre. Por isso que temos versículos que diz, orai sem cessar. Não é? Orando em todo o tempo, no Espírito. Em Tessalonicenses e Efésios. Então não ore somente quando está em aperto. Não ore somente quando está em aperto. Ore regularmente, porque orar regularmente te mantém consciente da soberania de Deus. Te mantém consciente da sua necessidade de Deus. Orar constantemente te coloca no seu lugar em que você deve estar. Um humilde servo que adora um Deus soberano e que sabe que Ele cuida de tudo. Então, orar regularmente nos disciplina nisto, nesse entendimento. E eu vou colocar mais na frente de a oração como um relacionamento com Deus. E entendendo esse cuidado de Deus a cada dia, como sabemos disso? O que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, está registrado em Mateus capítulo 6, e no meio da oração chamada do Pai Nosso, que nós chamamos assim, Ele diz, dá-nos hoje o pão de cada dia. Ele fala do cuidado diário e dessa dependência que temos de ter diária do Senhor. Isto me lembra um povo no deserto, quando o povo escravizado no Egito, sai do Egito e está no deserto, e eles têm o maná da parte de Deus. E se você tiver condição de abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16, eu quero que você acompanhe comigo, olha que interessante. Olha o capítulo 16 de Êxodo, os versículos 19 até o 24, nós vamos ler. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado sagrado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nem criou bicho. O que aprendemos aqui? O cuidado diário de Deus, o milagre de Deus a cada dia. Note que diz, digamos assim, de domingo a sexta-feira, eles tinham que recolher uma porção só, para um dia só. Não tinha que guardar para o dia seguinte. E na sexta-feira podia recolher o dobro, guardar para o sábado. O milagre de Deus era o seguinte.
durante 6 dias, se eles guardassem para o dia seguinte, aquilo estragava. Mas no 6º dia, do 6º para o 7º, podia recolher o dobro e guardar que não estragava. Mas alguns guardaram. Alguns guardaram. E tem um outro texto que diz que no dia de sábado, alguns saíram para recolher, apesar de ter guardado o dobro. O que a gente aprende aqui? Alguns não confiaram na provisão de Deus, de cada dia. Alguns simplesmente ignoraram uma ordem do Senhor e não confiaram que Ele daria o alimento a cada dia. Guardaram para o dia seguinte. E outros que já tinham guardado saíram para recolher no dia de sábado. Essa é a raça humana, né? Somos nós, miseráveis e terríveis pecadores. Eles só tinham que obedecer e confiar. Como eu falei que a oração nos disciplina, a oração nos dá esta consciência do cuidado de Deus, a soberania de Deus. Então a oração diária, acompanhada de leitura da palavra, ela é como um antídoto para as nossas preocupações. Aquelas preocupações que nos assaltam todos os dias. As preocupações e ansiedades são ladrões de nossa paz, de nosso momento com Deus, do nosso tempo de oração. Então, logo quem ora todos os dias com oração cheia de gratidão, ele não vai ter muito tempo para se preocupar. Ele não vai ter muito tempo para se gastar com essas coisas. E pela manhã eu falo de novo, que o muçulmano, ele ora pelo menos 5 vezes por dia, no mínimo. Isso fora o mês de Ramadã, que ele se dedica mais à oração e ao jejum, que é o mês inteiro. E aí, onde ele estiver, um muçulmano, ele pega a bússola, vê a direção de Meca, põe o tapetinho dele no chão e se ajoelha e ora. Um crente, se orasse, ele oraria no mínimo 6 vezes por dia. No mínimo 6. Orar ao acordar. Só orar ao acordar, agradecendo, né, Odaí? Só agradecer a Deus por uma noite que você dormiu, acordou. Talvez com dor nas costas, mas acordou. Orar por uma refeição, vai tomar um café da manhã, ora com gratidão ao Senhor. Lembra? Com ações de graças. Então ora com gratidão pela refeição. Vai almoçar? Ore com gratidão pela refeição que tem, um almoço. E se você faz um lanche da tarde, ore mais uma vez de gratidão por ter uma refeição. Se você vai jantar, ore mais uma vez por gratidão. E você vai dormir, ore novamente agradecendo pelo dia. 6 vezes, irmãos. Nem doeu assim. Não é? Mas aí o meu amigo Jailson, ele falava, o infeliz é tão miserável pecador, mas tão ingrato, que quando o prato está na metade que ele lembra, nem orei. Que vida de relacionamento com Deus tem essa pessoa? Não é? Então, seu tempinho ali com Deus faz toda a diferença. Toda a diferença na sua vida. Comece seu dia meditando na palavra. Nós temos devocionais aqui maravilhosos. Uma devocional por dia, para você gastar ali 15 minutinhos em oração e meditação na palavra. Isso me lembra uma situação que Jesus viveu. Jesus foi à casa, lá em Betânia, na casa dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E olha o que aconteceu lá. Está em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Se alguém quiser acompanhar, Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Lembra que eu falei que a palavra ansiedade também pode significar distraído? Distraído. Então, Marta andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa
e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aqui eu acho uma coisa engraçada aqui. Se você não entendeu, eu achei uma coisa engraçada. Uma pessoa pediu a Jesus para que outra saia da presença dela. Uma oração que Jesus nunca vai atender, tá? Nem adianta fazer. Marta pediu para a irmã dela sair da presença de Jesus. Aí falou assim, não vai não. Ela escolheu. Essa é a parte boa da vida. Eu não vou tirá-la disso não. Um momento aos pés de Jesus. Olha que coisa linda. Você ter uma vida de oração é estar aos pés de Jesus, se alimentando dele, da palavra dele. Então não deixe que os afazeres do dia te sufoquem, não deixe os afazeres do dia roubem os seus momentos com Deus. Em oração, meditação na palavra. Não esteja ansioso para começar o dia. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E sempre com ação de graças. Sempre com ação de graças. Como eu coloquei aqui, no momento da refeição, ação de graça. Acordou, ação de graça. Foi dormir, ação de graça. Por isso que tem outro mandamento que diz, em tudo, dai graças. Graças pelas vitórias recebidas? Sim. Pelas passadas? Sim. Pelas futuras também. Porque você sabe que o Senhor tem cuidado de você. O que é a ansiedade? É a preocupação antecipada com algo que vai acontecer. Então, quando você dá graças a Deus, você fala, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. Pelo que fez ontem, pelo que fez hoje, pelo que fez agora e pelo que vai fazer ainda. Um coração de gratidão entende isso. Esse cuidado de Deus, essa soberania sobre nossas vidas. Por isso que em tudo dai graças. Sempre tudo com ação de graça. Essa atitude nos faz lembrar a nossa posição diante de Deus, a posição de dependência, ao recordar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o nosso benfeitor, o nosso cuidador. Então essa oração nos disciplina nesse entendimento. Em oração, entregue tudo a Deus. Entregue a sua ansiedade para Deus. Olha o que diz, em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não deixe que a ansiedade esmague o seu coração. Pegue a ansiedade e dê para Deus. Ele é infinitamente mais forte do que você e vai com certeza te aliviar. Por isso Jesus fez um convite incrível. Venham os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso ele fez esse convite. Ele é mais poderoso, com certeza, do que eu e você, ou do que nós dois juntos. Mas eu olho para a carta de Pedro, e a carta de Pedro está sendo exposta pelo pastor Rômulo. Nós já estamos no capítulo 2, mas vamos ler aqui um texto no capítulo 5. O apóstolo Pedro que escreve uma carta no contexto de perseguição por parte do imperador Nero. No capítulo 5 da primeira carta de Pedro, os versículos 6 e 7, diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que Pedro está escrevendo no contexto de perseguição. Crentes preocupados com o quê? Iam ser torturados, se iam perder seus familiares, ou se eles mesmos iriam ser mortos. Essa era uma preocupaçãozinha básica que eles tinham nesse contexto aqui. Mas o apóstolo Pedro, a palavra-chave para entender isso aqui é o seguinte: humilhai-vos. Humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Lançando, e essa ideia de lançar aqui é a ideia de tirar a carga que você não suporta mais. Você tira assim com força das suas costas e joga sobre outra pessoa. Esta é a ideia. Lançando sobre ele.
toda essa ansiedade? E ele diz, porque ele tem cuidado de vocês. Qual é o problema? Medo de ser preso? Medo de ser torturado? Medo de morrer? O Senhor tem cuidado de vocês. Não se preocupem com isso. E quais são as nossas preocupações hoje em relação a esses irmãos destinatários dessa carta? Pense. Então a chave aqui é humilhai-vos. Reconhecer que você não é capaz de resolver tudo sozinho. Reconhecer que você não é capaz de resolver todas as coisas que você acha que é capaz de resolver sozinho. Confesse seu pecado de orgulho diante de Deus, sua arrogância. Lance sobre Deus a sua preocupação, pedindo ajuda. Não permita que se acumulem os problemas. Não permita que se acumulem as dores que precisam logo ser tratadas. Pensa em oração. Sabe quando você está numa... Você já experimentou isso, com certeza. Uma crise de ansiedade, você chega para um amigo e conversa com ele. Você está com taquicardia, daquela ansiedade. Aí conversa com um amigo e ele te abraça, assim, fala umas coisas com você. O que acontece com o seu coração? Ele desacelera, fica calminho de novo. Não é verdade? Por que não fazer isso diante de Deus? Por que não? Você ora constantemente. Você busca a Deus constantemente. Isso é oração rotineira. Mas tem um momento de súplica. É quando você está num pico de dor. Quando a dor está te sufocando a garganta. Aí você está num pico de dor e você tem que clamar por ajuda. E aí me lembra um cântico, que é o cântico da banda Kadosh, uma banda lá de São Paulo, de Santo Amaro, São Paulo. E diz o seguinte: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E o que a gente faz? E clamamos o nome de Jesus. O que fazemos? E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E o que ele faz com a gente? Ele nos ajuda a carregar a cruz. É isso, irmãos. Lançar sobre Jesus. Ele nos ajuda. Por que somos tão egoístas? Eu quero carregar sozinho, eu adoro sofrer. Eu amo esse sofrimento terrível. Por que somos assim? Tão bobos, né? Como diria meu pai, por que somos tão bobos assim? Ore confiando em Deus. Apresente seus pedidos a Deus. Confie nele. Jesus é o amigo no qual podemos confiar. E aí tem outra canção, né? Conheci um grande amigo. Nele a gente pode confiar. A primeira canção cantada foi: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter paz no coração. Olha que coisa linda. Viver sempre em comunhão. E essa canção é exatamente isso. E assim você percebe a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Podemos apresentar diante de Deus as nossas dores, nossos dilemas, nossos problemas, nossos medos, nossos anseios, nossas angústias. Podemos, inclusive, apresentar diante de Deus aqueles pecados tão asquerosos que não contamos nem para o nosso melhor amigo. Temos de colocar diante de Deus. Então, muitas vezes a ansiedade vem porque achamos que não dependemos de ninguém. Somos autossuficientes. Só que você não está sozinho, meu irmão. Você tem Jesus. Você tem Jesus com você. Confie nele. Ele é maior que todos os seus problemas. Você não precisa ter medo do futuro. Ele cuida de você. Lembre-se disso na hora da ansiedade. Jesus disse, Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vivemos num mundo cheio de aflições e problemas? Sim. Mas Jesus prometeu estar conosco. Declaremos como declarou o salmista no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, no Salmo 37, versículo 5. Então, quando confiamos plenamente em Deus, descansamos, não nos afadigamos, não nos preocupamos, não somos consumidos pela ansiedade. Mas sabe qual é o grande nosso problema? Nosso grande problema? Nós não nos relacionamos com Deus. E aqui, se você não prestou atenção em nada do que eu disse até agora, preste atenção aqui. Não nos relacionamos direito com Deus. Nós cremos que Ele existe. Cremos que Deus existe. E paramos por aí. E paramos por aqui. O tratamos como ser impessoal. E é complicado você se relacionar com uma coisa impessoal. Por exemplo, você tem um relacionamento com o seu celular? Tem um software aqui, uma inteligência incrível, né? Temos várias inteligências. Temos a Alexa. Temos outras, eu só conheço a Alexa, né? Mas temos muitas outras inteligências. Você se relaciona com essa inteligência? Não. É uma coisa impessoal. Não dá para se relacionar com isso. Ah, tem a Siri também. Eu olhei para o Fábio Júnior e lembrei da Siri. Né, Fábio Júnior? Tem gente tentando se relacionar com a Siri. Tenho dó dessas pessoas. A confiança vem do relacionamento. A confiança vem do relacionamento. Ore confiando em Deus. A confiança vem do relacionamento. Então, o pecado da incredulidade que invade o seu coração e você não consegue confiar em Deus. Então é difícil confiar em Deus, em um Deus impessoal. Você não se relaciona com o seu Deus. Não se relaciona com Deus como o seu Deus. Então viver como se Deus fosse um ser impessoal é uma relação chamada deísta, né? Na crença deísta que Deus, um Deus todo-poderoso, criou o universo e deu tchau para ele. Não tem relação com ele. Mas a nossa crença é chamada uma crença teísta, com T, de um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. Mas parece que vivemos uma crença deísta, de um Deus impessoal, que não se relaciona com você. Aí você fala que crê, mas não tem confiança de verdade nele. No momento de aperto, aí eu me lembro até de uma frase de um pastor Jerry Stanley. Ele fala assim: um crente não pode fazer nada até orar, mas depois de orar tem que fazer tudo que deve ser feito. Mas a primeira coisa que a gente faz no momento de aperto, de uma preocupação, de um desespero, talvez é ligar para o advogado ou para quem quer que seja, menos falar: Deus, me ajude. A gente não pensa diretamente em Deus. E aqui eu vou falar para você a diferença entre crer e confiar. Você sabe a diferença entre crer e confiar? Confiar e crer? Confiar é muito mais do que crer. Então dizer que crer em Deus é muito tranquilo. É muito comum hoje você ouvir alguém falar assim que crer em Deus. E o credo apostólico é até citado de forma jocosa por algumas pessoas, né? Quando fala, crê em Deus Pai, não sabe nem o que está falando, o pobre infeliz, né? Crê em Deus Pai é a primeira frase do credo apostólico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É um dito popular, crê em Deus Pai. E aí tem a palavra credo também, então fala, credo, é o credo apostólico da nossa crença. Mas a diferença entre crer e confiar é bem interessante. E aí ilustra o seguinte: uma criança de até 2 anos de idade não sabe nada sobre crer, não faz ideia do que esse negócio de crer, mas ela sabe sobre confiança. Essa criança sabe sobre confiar. Se o pai dela, se ela está ali na galeria, é bem alto, ela sobe ali e o pai diz, pula no colo do papai. Essa criança despenca de lá de cima nos braços do pai. Sabe por quê? Porque ela confia no pai dela. Ela sabe que o pai dela vai ampará-la. Sabe que o papai é fortão e tem força para segurá-la nos braços. Essa criança confia plenamente no pai.
Isso é confiar. E se você não entendeu ainda a diferença entre crer e confiar, te ilustro de outra maneira. Um equilibrista que andava na corda bamba e ele amarrou uma corda de um prédio ao outro, um cabo de aço muito bom, e andou de um lado para o outro várias vezes. E ele já tinha feito isso muitas vezes. E as pessoas sabiam que ele era muito bom, e a plateia estava lá animada. E num determinado momento ele falou para a plateia o seguinte, e ele abordou uma senhora que estava lá na frente e disse bem assim: você acredita que eu atravesso essa corda aqui com um carrinho de mão? Sabe aquele carrinho de obra? Com um carrinho de mão? Ela falou assim, claro que acredito. E ele foi lá e voltou com um carrinho de mão. Ela disse, acredito. E viu ele fazendo isso. E depois que ele fez isso, ele chegou perto dela de novo e falou assim, e aí? Você confia que eu volto para lá de lá com você dentro do carrinho? E ela disse para ele, é ruim. Isso é a diferença entre crer e confiar. É uma pequena diferença que faz toda a diferença. Não é? E você vai poder declarar, se você tem um relacionamento com Deus e confia nele, você vai poder declarar como Tomé, que demorou a acordar, né? Demorou a abrir os olhos para chegar diante de Jesus e falar assim, meu Deus, meu Senhor. E aí passou a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Esse aqui é o ponto no qual você deve parar e pensar se você está se relacionando com Deus. Nada do que eu disse até agora, o que eu vou dizer ainda, faz sentido para você se você não se relaciona com Deus, se você não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Se você é apenas um simpatizante da fé cristã, se você é apenas um cara que gosta de vir ao culto e acha legal participar de um culto evangélico, se acha só isso, estou falando que não vale nada para você. Se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Se você não entendeu que precisa ter um relacionamento de verdade com Cristo. Eu quero voltar aqui com você a Lucas, que nós lemos. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Olha o que Jesus diz. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. São as pessoas que não têm relacionamento com Deus, que estão andando ansiosas, que estão andando preocupadas com coisas com as quais não tem que se preocupar. Se você tem um relacionamento com Deus, isso aqui não faz parte da sua vida, não. Não faz. Eu estou falando aqui de andar ansioso, de andar preocupado. E você entende o vocábulo andar, que é ficar, viver, estar o tempo todo preocupado, o tempo todo ansioso. Achando que não há um Deus com o qual você pode se relacionar e que supre suas necessidades. Agora, o que eu consigo experimentar se eu me relaciono com Deus orando constantemente, se eu oro a Deus, apresentando diante dele as minhas necessidades, as minhas dores, as minhas angústias, se eu oro a Deus confiadamente, o que é que eu vou experimentar? Agora olha o versículo 7, o que você vai experimentar, que coisa maravilhosa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Primeira coisa aqui, a paz de Deus. A paz aqui como um atributo comunicável de Deus. Por isso que na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala da paz como um fruto do Espírito. Você pode experimentar essa paz. Por isso que Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 27, está registrado: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a paz de Deus que você pode experimentar. E a palavra grega para essa paz aqui é a palavra irine, que é até nome de mulher, né, em português. Significa uma segurança, uma bem-aventurança, uma tranquilidade.
Aí me lembra o Salmo 23 de novo. Me leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Ou seja, um lugar de repouso e de descanso. Então você tem um estado de felicidade, de bem-aventurança, de quão feliz, de uma paz que é da parte de Deus. Então essa paz, ela acontece de uma relação harmoniosa, de uma relação saudável. Mas ela é assim, molezinha? Não, essa paz foi conquistada na cruz. O nome da paz, como diz a canção da banda Resgate, o nome da paz é Jesus. O nome dessa paz é Jesus. Quer desfrutar dessa paz? Se relacione com Jesus. Simples assim. Ela é fruto da nossa reconciliação com Deus. Ela é fruto do nosso relacionamento saudável com Deus através de Jesus Cristo. E aí, com ela, nós somos capazes de vencer essa coisa corrosiva da ansiedade, do desespero. E como é esta paz? É uma paz comum? Não, eu já disse, ela é de Deus. Mas como ela é? Ela excede todo entendimento. Ah, então ela já não é comum. Ela excede todo entendimento. Ela vem do próprio Deus. E como é isso? Excede todo entendimento. Ela vai além da compreensão humana. Lemos nas outras versões que eu li do texto, fala que vai além do que a mente humana é capaz de compreender. Então ela é insondável, assim como o amor de Deus é insondável. Você não conhece a sua profundidade, sua altura, nem sua largura. Ele é insondável. É um amor que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. E esta paz que temos através de Jesus, ela excede todo entendimento. E é interessante pensar nisso. Sabe quando você se isola num cantinho e fala assim, eu quero ficar em paz. Aí você vai para o interior, né? Vai para o seu sítio. Aí chega lá e encontra a sua casa cheia de sapo. Não vai ter paz lá. Ou você está no seu cantinho em casa e fala assim, não me incomodem, quero ficar em paz. Aí ninguém te incomoda, mas seus próprios pensamentos lhe assaltam e roubam sua paz. Essa é a paz que a gente acha que é paz. Essa é a paz que a gente pensa que é paz. É isso que a gente entende como paz. Um momento que você está desfrutando de uma tranquilidade, mas ela não existe de verdade. Porque se você se trancou no quarto, basta alguém bater na porta e você já... Não é? Já pedi para me deixar em paz. Mas não é isto. A paz que excede em todo entendimento, a paz que nós não conseguimos entender, é a paz de uma mãe que acaba de descobrir um diagnóstico de uma doença terrível no seu filho ou na sua filha. E ela se mantém serena, se mantém calma, porque ela sabe em quem ela crê. Ela confia em Deus, ela sabe que Ele é soberano, ela sabe que o filho dela pertence a Deus e ela descansa em Deus. Isso é uma paz que excede todo entendimento. E aí me lembra o Salmo 91, quando 10.000 caem de um lado e 1.000 caem do outro, e você não é atingido. Essa loucura do mundo não nos atinge quando desfrutamos dessa paz. Essa paz que excede todo entendimento. E aí essa paz nos vai trazer uma calma, porque nos relacionamos com Deus. Essa paz produz um efeito. E qual é o efeito dessa paz? 2. Guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E aqui preste atenção em duas palavras. Primeira palavra, guardar. A palavra guardar, a palavra grega para guardar, ela traz a ideia, é uma palavra militar, a ideia de um forte militar, em que tem sentinelas, tem guardas.
e você está no alto de uma montanha e você está protegido de um possível exército inimigo chegar de assalto. E também traz a ideia de uma cidade sitiada para que ninguém entre e ninguém saia. Mas em ambas as ideias é de manter o que está dentro daquele forte. Então, quando fala de guardar os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, está falando de guardar da invasão inimiga. E que inimigo é esse? As coisas que estão ao nosso redor. As coisas que tentam nos tirar do relacionamento com Deus. As coisas que tentam nos tirar de desfrutar de um relacionamento com Deus. E outra palavra aqui é coração. Aqui é trazido como coração, mas é a alma, a inteireza do ser, o sujeito todo. Ou seja, guarda a sua alma, guarda seu espírito, guarda as suas emoções, guarda de você, dos seus próprios pensamentos. E ele fecha a ideia em Cristo Jesus. Como já coloquei lá no meio da mensagem, a paz desfrutamos dela porque foi conquistada por Jesus. Essa paz tem preço de sangue. Desfrutamos dela porque Jesus conquistou para nós. Então, quando guarda a nossa mente, o nosso coração, nossa alma em Cristo Jesus, significa que além de guardar dos inimigos externos, guarda-nos também dos nossos próprios inimigos, dos nossos inimigos internos, das nossas próprias loucuras, das nossas próprias preocupações, das nossas próprias ansiedades. É aqui que ele guarda a nossa mente, guarda a nossa alma, guarda a inteireza do nosso ser. Então a paz que excede todo entendimento não nos protege apenas das ameaças externas, mas também nos protege dos conflitos internos. Essa é a paz que excede todo entendimento. Eu quero convidar aqui as irmãs Eula, Letícia e Tainá, o trio Ternurinha, que já nos encantou com suas vozes maravilhosas, e nós vamos ter uma canção neste momento que ilustra esse fechamento. A ansiedade é um ladrão do nosso momento com Deus, é um ladrão da nossa paz, da nossa alegria, da nossa comunhão. E a paz que excede todo entendimento, da qual podemos desfrutar, não significa que a ausência de conflitos, de tribulações, de aflições, de toda sorte de coisas. Mas ela significa uma coisa, que Deus está no controle de tudo. E você só tem de confiar nele. Você só tem de lançar sobre ele as suas dores, suas lamentações, suas angústias, suas ansiedades. Lançando diante dele. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E eu encerro aqui com as palavras de Jesus. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo.